Alguém ainda teme o pecado hoje? Olha, eu acho que não. A avareza é o pecado do capitalismo? É a alma do capitalismo. A ira na política? O tempo todo. Qual a pior forma de inveja? A inveja de Deus. Olá, no Linhas Cruzadas de hoje vamos continuar nossa conversa sobre os pecados capitais que começamos na semana passada. Se você perdeu, pode assistir ao programa completo nas nossas redes sociais. Para começar, Pondé, para esquentar aqui nossa conversa, lembra pra gente o que significa cometer um pecado. Cometer um pecado significa agir de um modo que Deus não quer, ou herdar de Adão e Eva uma doença que é o próprio pecado, que você não tem como lutar contra, sem a graça de Deus, ou, como se pensa hoje, uma espécie de disfunção que leva você a praticar maldades, crueldades, vícios. Bom, para seguir aí na lista, né, dos 7 pecados que nós estamos falando, vamos agora para a gula. No livro dos Provérbios da Bíblia há um trecho que diz: "Não ande com os que se embriagam com vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões cairão em pobreza e a sonolência os vestirá de trapos." Quer dizer, para a Bíblia, as consequências da gula vão além da saúde física. Se a gente observar a vida, já os ancestrais falando, gente que bebe demais e come demais, acaba perdendo tudo que tem. O bêbado, além de perder tudo que tem, pode se machucar, cair na rua, quebrar a cara na calçada, digamos assim. Enquanto que o glutão come, ele acaba gastando tudo que ele tem, né? A gente tem que pensar quando isso foi escrito, né? Não era como entrar num restaurante e comer, depois você vai para casa e tem comida, né? A comida nunca foi farta na história da humanidade. Então você não ia ter para depois. Você come demais agora, não guarda nada, certo? Ou você gasta o dinheiro todo que você tem para comprar comida, não guarda nada, ou as moedinhas que se tinha lá que funcionava como troca. Portanto, é um pecado. Agora, não é errado sentir prazer com a comida? O problema é o exagero? A gente tem que lembrar, como eu dizia há pouco, que a maior parte da história da humanidade nunca teve muita comida farta, né? Para a população como um todo. Quem era muito rico tinha um pouco mais, mas nunca teve comida farta. Portanto, essa ideia de gosto, né? Primeiro tinha pouco tempero. Não tinha essa variação toda. Por isso aquelas brigas todas para trazer especiarias. Lembra que a gente estudava na escola? Especiarias da Índia, da China, não sei o quê. Então, começa que não tinha muito gosto. Então, prazer com a comida era muito mais um fato de você ter que pôr combustível do que qualquer outra coisa. Como você estava com fome, é sempre um prazer comer. A fome é o melhor tempero de todos, como se diz por aí. Então, o foco não é, de fato, impedir o prazer. Agora, naqueles momentos de pico, de obsessão pela vida ascética, que tem principalmente na Idade Média ou no comecinho do cristianismo, é bem possível imaginar que você devia comer coisa sem sentir muito prazer, né? Porque qualquer tipo de prazer era um problema. Agora, olhando ao longo da história, o problema da gula está muito mais associado mesmo a você ficar disforme, a você adoecer, não conseguir se movimentar e gastar o dinheiro todo que você tem em comida. Agora, vale lembrar aqui que nós não estamos, acho que vale aqui a ressalva, né? Não estamos aqui falando de nenhum tipo de distúrbio, não estamos falando aqui de doença, né? Quando falamos na questão da gula como pecado, né, Pondé? É porque, é claro, pecado é um conceito religioso, antigo, né? Que tem aí adaptações para se pensar hoje em dia, no sentido de você não tem controle da sua vontade. A ideia de adição se aproxima muito da ideia de pecado, quando a gente pensa no pecado como uma coisa que você faz sem controle, né? Então parece um pouco com a ideia de adição ou compulsão, como se fala hoje em dia. Mas quando a gente está discutindo gula, a gente não está discutindo obesidade mórbida, né? Inclusive porque a gula não necessariamente leva você a essa situação. Agora, um dos remédios para combater a gula poderia ser a vaidade, mas aí a gente cai em outro pecado? Mas essa é uma tese que já apareceu na filosofia, no mínimo no século XVII. Exatamente essa tese. Você combate um pecado com o outro.
o homem fica de pé porque ele tem dois pecados opostos que o mantêm de pé. No caso da gula e da vaidade é evidente, né? Inclusive em termos de século 20 e 21, né? O que poderia combater todos os pecados? A moderação, talvez? Se eu fosse fiel ao debate teológico acerca do que pode nos tirar do pecado, de todos os pecados, de forma eficiente, e eu for lá para Santo Agostinho, que é onde isso toma corpo, né, principalmente, e seguir o curso ao longo da Idade Média, chegando até o século XVII, onde esse assunto foi muito retomado de como que a gente sai de todos os pecados. Do ponto de vista teológico, só a graça de Deus. Só Deus consegue tirar a gente do pecado. Agora, há variações no entendimento teológico, né? De que uma parte cabe a nós. Se a gente se esforçar, Deus diz, ele até está merecendo ajuda, porque está se esforçando, né? Então, tem aí entre uma posição mais radical, mais antiga, digamos assim, de que só a graça de Deus pode tirar você da condição de praticar pecados e tal. Há uma posição um pouco mais modernizada, digamos assim, aqui no século XVII já aparece, de que o esforço humano pode, é claro, com uma ajudinha de Deus, Deus reconhece o nosso esforço. Afinal, somos humanos, né? Somos humanos, somos criações dele, ele gosta de nós e tal. Agora, se a gente retira toda essa dimensão teológica, de onde vem a ideia do pecado, para tirar todos os pecados, a moderação, eu vou ser moderado em tudo na vida, em tese pode ser. O problema é que provavelmente a gente vai se perder no meio. Talvez a gente consiga moderar um pecado, não consiga moderar o outro. Entendeu? Porque assim, são 7, né? Em algum momento você vai escorregar. Em algum momento você vai escorregar. Vamos ver uma cena do filme A Viagem de Chihiro. A caminho de casa, Chihiro e os pais encontram uma mesa lotada de comida. Os pais então começam a comer desesperadamente. こっちこっち。わあ、すごいわね。すみません。どなたかいませんか。千尋もおいで。美味しそうよ。すみません。いいわよ。そのうち来たらお金を払えばいいんだから。そうだな。そっちにいいやつが。これなんていう鳥かしら。おいしい。千尋、すっごくおいしいよ。いらない。ねえ帰ろう。お店の人に怒られるよ。大丈夫。お父さんがついてるんだから。カードも財布も持ってるし。千尋も食べな。骨まで柔らかいよ。おいしい。ありがとう。お母さん、お父さん。Essa cena é didática, né? Completamente didática. Começando por uma situação da gula, que é você comer de forma deformada, como eles começam a comer. Enfia a coisa na boca de um lado, do outro, tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, você percebe que ali tem uma alteração do ritmo, da relação entre você levar a mão
até a comida ou o garfo, o que for, e trazer até a boca. A pessoa fica tão obcecada, né, o tal do pecado da gula, que ela não tem paciência de esperar. Voa a comida para todo lado. Voa a comida para todo lado. E a cena evolui para uma situação surreal, digamos assim, né? Uma situação em que você vira um animal, normalmente identificado com o animal que vive no chiqueiro, que outros animais são mais limpos, digamos assim, né? E faz um barulho esquisito o tempo inteiro e é uma deformação. A cena mostra a deformação pela gula. Quando você come demais, pode vir a culpa. Sentir culpa nos livra do pecado? Ajuda. Do ponto de vista teológico original, ajuda. Na realidade, a culpa seria parte da consciência de que você está cometendo um pecado, né? Agora, se a gente se retirar do âmbito teológico original, eu diria que a culpa ela é um sinal de que você é um ser humano moralmente saudável, certo? E quem nunca sentiu culpa na vida, ou é um mentiroso ou é um sem noção. Quem nunca sente culpa, na realidade, é uma pessoa meio psicopata, sociopata, sei lá. Porque a culpa indica que você é capaz de reconhecer que alguma coisa que você fez para alguém, essa pessoa não merecia. Culpa é uma experiência moral humana, provavelmente pré-histórica, que tem a ver com um certo balanço, um certo equilíbrio no nosso comportamento, o reconhecimento da nossa responsabilidade. Um arrependimento que bate de você perceber que errou. A culpa está muito relacionada ao arrependimento, né? Na realidade, uma culpa, é uma expressão estranha, mas uma culpa que evolua bem, né? Evolua no sentido de levar a pessoa a algum processo de reconhecimento, transformação, deve evoluir para arrependimento. E se evoluir melhor ainda, essa pessoa pode pedir perdão. No próximo bloco, vamos falar sobre mais um dos 7 pecados capitais, a avareza. Voltamos a conversar sobre os 7 pecados capitais. Pão duro, mão de vaca, muquirana. Você conhece algum? Nós conversamos com uma consultora que assume que é muquirana, com um planejador financeiro e com um grupo de amigos que tem de tudo: mão de vaca, esbanjador e espão duro. Quem aqui é muquirana? Hoje eu me especializei em ser muquirana profissional. Por exemplo, se eu vou comprar um suco concentrado, eu diluo ele, se ele já é diluído, eu já diluo de novo, né? Fica só com o saborzinho. Tá muito forte, vou ter que colocar mais água. Para lavar roupa, eu economizo. Para tomar banho, eu economizo bastante. O cabelo eu lavo uma vez por semana para não gastar shampoo. Eu passo café no cabelo, meu cabelo é preto, para tonalizar. O desodorante eu costumo fazer com óleo de coco e bicarbonato. Ele funciona e dura muito tempo, assim, demora muito para acabar. Porque eu usava várias marcas diferentes, até achava mais barato, e a mais barata não funcionava bem. E eu me recuso a pagar R$18 no desodorante, não pago de jeito nenhum. Se comprar hoje, eu consigo um bom desconto. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Uma vez eu fiz um sabonete em casa, porque eu não queria desperdiçar erva mate, né, do chimarrão. Então eu fui guardando e fui fazer um sabonete. E os meus filhos foram usar, e eles ficaram verdes. Eles pareciam o Shrek, quando eles saíram do banho furioso, que eles estavam cada vez mais pintados. Quanto mais eles lavavam, mais verdes eles ficavam. Né? Já me considerei muquirana no passado, tentava guardar dinheiro a qualquer custo, mas preferi repensar um pouco sobre o que eu estava agregando para minha vida em ser muquirana. E percebi que eu estava abrindo mão de várias experiências e vários momentos que a gente precisa abrir um pouco a mão no bolso para poder conseguir ter. Também me considero uma pessoa econômica. E eu não ligo muito pra... Não sou muito apegado a nenhuma marca, não sou apegado a nada disso. E, né, normalmente eu busco alguma... Eu sou mais assim, por exemplo, tem um carregador original da Apple. Em vez de eu comprar eu compro 10 de um outro mais barato. Aí, por exemplo, eu já compro logo 10, que daí esse mais barato vai acabar falhando, né, em algum momento. E já tem 10 lá esperando. Teve uma vez que nós armamos uma viagem. Aí fomos pro mercado, nós dois, faltavam coisas básicas na casa onde a gente tinha alugado. Eu olhei ali um sal, bem na prateleira. O sal, R$2. E eu falei, por que nós não levamos o de R$6? Por favor, o sal dele salga mais que o meu, o que vai fazer mais caro assim? Não tem condição.
alguém que é, né, no termo popular muquirana, é alguém que está sempre muito preocupado com o futuro, muito incapaz de lidar com a questão de atender às suas necessidades imediatas. O econômico, né, no bom sentido, é aquele que consegue fazer a melhor relação entre o que eu preciso consumir hoje, porque preciso consumir, né, consumir é parte do processo, e o que eu preciso, né, economizar, né, para gerar uma poupança, para que essa poupança, né, ao longo do tempo, possa garantir um futuro que me permita no futuro tomar outras decisões que eu não conseguiria tomar sem essa reserva financeira. O primeiro parâmetro deles é valor. Então, eles olham o valor de tudo e vê o mais barato. Só que ele não vê se o mais barato existe um outro equivalente com o mesmo preço que seja muito melhor. Então eles vão direto na primeira opção mais barata. Ele tava cogitando ir no aniversário, gastar a média assim de R$160 no rodízio. Eu falei, vamos num de 80 aqui perto, é o mesmo salmão. E ele não, sabe onde nós terminamos? 200 e não sei quanto rodízio. Então foi dele. Eu trabalho tentando diminuir o desperdício, aumentando o lucro dos restaurantes e fazendo com que eles produzam sem perder nada, quase zero a gente consegue. Então, eu sou especialista realmente nisso. As pessoas já me conhecem como a chefe mais muquirana do Brasil. Muquirana com bom humor. Isso né? aí. Uma comédia de muquiranas. Deixou Olha, até os filhos verdes com o sabonete que ela fez. E o engraçado é que ela conta na boa, né? Ela tem senso de humor, né? Eu adorei a coisa que só lava o cabelo uma vez por semana, né? Agora, eu acho que os caras são engraçados, né? Aquela coisa de churrascaria, de fato, churrascaria é caro pra cacete, né? É bem caro. Então, a cara que ele fica, quando eu lembro quanto custa a churrascaria. Mas eu acho que o planejador financeiro, acho que ele foi bem feliz na explicação, assim, na organização. Porque às vezes é difícil fazer essa diferença, né? Quer dizer, muita gente que é muquirana não acha que é pão duro, mão de vaca, acha que é econômico. E ele falou uma coisa, acho que é muito, muito verdade, que assim, pessoas que são muito mão de vaca são muito preocupadas com o que pode vir a acontecer no futuro. Então, ela menospreza certos prazeres atuais em nome de guardar dinheiro para alguma coisa que ela pode precisar lá na frente. Um imprevisto que sempre pode que pode acontecer, né? Que de fato pode acontecer. Acho que quem é muquirana, pão duro, a avareza do que a gente está falando, é alguém que tem um temperamento mais assim, mais durinho mesmo, sabe? Às vezes o sujeito não é só muquirana com dinheiro, ele é muquirana com manifestação de afeto, certo? E às vezes ele é muquirana para um certo número de coisas, mas não é para outro. Principalmente se esse certo número de coisas envolve outras pessoas. Mas para ele não é necessariamente muquirana, né? E o econômico, como bem ele disse, me parece muito claro, assim, é aquela pessoa que consegue, eu não sei até que ponto também se consegue facilmente, um justo equilíbrio entre o prazer daquilo que está sendo ofertado a você nesse momento, e você tem que gastar dinheiro, e, ao mesmo tempo, a capacidade de entender que você não deve gastar o dinheiro todo aí. Né? Então, eu acho que no final das contas, entre muquirana e econômico, tem um jogo aí de nuances de você conseguir fazer uma conta na cabeça e perceber que se você retira todo o prazer que você tem na vida hoje para guardar dinheiro para o futuro, na realidade que isso vai ficar muito chato. E o capitalismo incentiva a avareza? Hoje, eu acho que o capitalismo ele tem a relação dele com a avareza é interessante porque assim, os donos das empresas, ou seja, aquelas pessoas que, na realidade, oferecem os produtos para as pessoas, elas tendem a ser muito mais cuidadosas com os gastos. E alguns deles podem até entrar na avareza mesmo, porque a ideia do capitalismo original de você ganhar dinheiro e não gastar. Agora, ao mesmo tempo, hoje o capitalismo, apesar de ele ter uma dimensão de quem tem o dinheiro ser uma dimensão de uma avareza sofisticada,
O consumo faz com que as pessoas não sejam. O capitalismo depende hoje, quando ele virou um sistema de consumo, ele depende de que as pessoas não sejam avarentas e gastem tudo que têm. A avareza foi muito retratada, né, ilustrada na nossa literatura. Então, Avarento, de Molière, O Mercador de Veneza, de Shakespeare, tem a fábula do Esopo, que eu vou lembrar aqui rapidamente, que um homem enterra moedas de ouro, vai todo dia lá contar as moedas, ele fica escravo disso, não usa um centavo, até o dia que ele é roubado e uma pessoa diz para ele, você não ia usar o dinheiro para nada mesmo? Enterra uma pedra que vai dar no mesmo. Moral da história, a riqueza não é tudo na vida e pior, não serve de nada se não for usada. Porque se eu enterro todo o dinheiro que eu tenho, dinheiro ou ouro, ou seja, moeda de ouro que for, o valor dele é um valor de troca, né? É troca, né? Você dá aquela unidade financeira, sei lá, monetária, não financeira, e você recebe algum bem em troca. Se você esconde isso tudo e mantém embaixo da terra a vida toda, então você retira o valor de troca que aquela unidade monetária tem, que aquela moeda tem. Então, é claro que não é a mesma coisa que ser roubado, porque você para de ter, mas do ponto de vista do uso imediato do dinheiro, né, que é você poder gozar das coisas na vida com uma certa largueza, como se costumava dizer, de fato perde. Essa fábula está certa mesmo. Mas eu acho que a figura do avarento é muito representado já no século XVIII, século XIX, porque está muito ligada à imagem daquele comerciante. O nobre normalmente olhava para esse comerciante como sendo uma pessoa de segunda, né? Porque trabalhava, só pensava em tomates, em juntar dinheiro, e o nobre vinha de uma família onde dinheiro não era questão, e sim a descendência de sangue. Então acabou sendo muito representado como uma espécie de doença, né? O avarento ligado ao emergente capitalismo e à emergente burguesia. Quem trabalha com dinheiro era visto a priori como alguém avarento. Agora há pouco você citou também essa avareza que não é ligada só ao dinheiro. Eu queria voltar só um pouquinho nisso. Então a pessoa também que é muito controladora, o sentimento que você citou aí, que poupa afeto, ou aquela que olha só para si também, o narcisista. O narcisista é avarento? Seguramente ele o é, no sentido da relação que ele tem com as outras pessoas e o que ele pode dar dele para outras pessoas, porque relacionamento entre pessoas implica uma certa dose de generosidade, de todos para com todos, né? E uma coisa que o avarento não consegue é exercer a generosidade. É a definição do pecado, da avareza. Você não consegue exercer a generosidade. Então você, inclusive, pode se transformar facilmente numa pessoa moralista no mau sentido. Então, uma pessoa, às vezes, a gente vai compondo o cenário, né? O tempo inteiro com medo, azedo, de mau humor, ressentido, né? Provavelmente não tem muitas pessoas por perto, porque tende a tratar mal as pessoas. Então, é um pecado que, apesar de que não fala da aparência física, ele é sempre representado como uma pessoa feia. E dá para combater a avareza sem cometer outro pecado? Como sempre, a ideia de combate ao pecado e de sair da dinâmica do pecado, na sua origem, é compreendida como algo que depende da ação divina, né? Como sempre, a graça, como se falava e tal. Se fala ainda. Agora, eu tenho a impressão, assim, o avarento, talvez se ele chegar bem no fundo do poço e ele vê que lixo que ele virou e a incapacidade que ele tem de ter relações com qualquer pessoa, talvez ele se toque um dia. Mas eu tenho a impressão que a melhor coisa que podia acontecer com o avarento era se ele se apaixonasse. Eu não sei, se ele estiver muito estragado, nem isso ele vai fazer, né? Porque se apaixonar é esbanjar afeto por alguém. E você já teve um dia de fúria? No próximo bloco nós vamos falar sobre a ira. Até já. Voltamos a conversar sobre os pecados capitais. Você já teve um momento de fúria? Fizemos essa pergunta nas ruas. Vamos ver.
Eu acho que eu nunca tive um dia de fúria na minha vida, mas eu já tive momentos que eu estava com muita raiva e que eu estava errada no acontecimento. Já tive vários dias de fúria, mas o mais recente acabou sendo bem agressivo. A princípio, me senti muito mal, mas depois eu percebi que eu tinha razão e não me arrependi e faria de novo. Sim, já tive vários dias de fúria na minha vida, mas assim, nunca deixei perder a razão. Sempre me segurei muito para evitar, de repente, na hora da raiva, falar alguma coisa que não era para ser dita. Eu vejo muita gente que tem um desacerto gravíssimo no trânsito e a gente perde a cabeça com isso. O rapaz me derrubou na bicicleta ali, eu tava... Cara, o cara não se importou com nada, simplesmente foi. E isso me causou raiva mesmo. Eu tenho meus dias de fúria, assim, que eu fico bem nervosa, mas eu não costumo perder a cabeça. Sabe, eu sou até que uma pessoa bem calma, assim, então eu não costumo perder muito a cabeça. Sim, já tive um dia de fúria, né? Já respondo que eu não estava na razão, poderia ter tido a calma de parar um pouco e não reagir. Eu já tive alguns dias de fúria, não só um. Algumas vezes eu tinha razão, algumas vezes não que eu não tivesse razão, mas não precisava ser toda aquela fúria. Eu acho que daria para ter resolvido de uma forma mais branda. E direto eu perco a cabeça. E algumas vezes sim, outras não. Outras vezes eu pago de louco mesmo. O pecado da ira pressupõe você perder a cabeça, né? Então, não é você ficar com raiva. Porque você tinha razão. Se controla, você não teve a fúria. Você perde o controle, né? E assim, um elemento que não tem a ver com essa questão do pecado, mas que os antigos, os gregos, traziam à tona na medicina grega, e a filosofia refletiu sobre isso, tem pessoas que têm temperamentos coléricos, né? E pessoas que têm temperamentos coléricos são mais dadas a momentos de fúria e de ira. Isso é um fato real. Não precisa pensar em termos de medicina grega antiga, mas é um fato real. Tem pessoas que são mais coléricas, né? E essas pessoas que são mais coléricas, elas mais facilmente caem no pecado da ira, no dia a dia. Porque justamente elas vão de 0 a 100 muito rápido. Todo mundo sabe disso. Você pensando, eu pensando, consegue identificar, ó, fulano é mais colérico, fulano é menos colérica, consegue lidar melhor com situações difíceis. Agora, uma coisa, um dos exemplos que um dos entrevistados deu, que eu achei muito interessante, é talvez um dos ambientes onde exista mais fúria no mundo que a gente vive seja no trânsito, né? Acho que esse é um exemplo, um ambiente com o qual, digamos assim, é uma dinâmica com a qual a gente tem que tomar cuidado mesmo. Porque para perder a cabeça... É muito rápido, porque pode estar envolvido perder a vida, né? Pode estar envolvido, que é o pior de todos, pode estar envolto numa situação de perda de patrimônio, né? Ou você pode estar com pressa para chegar num lugar, mas não estava fazendo bobagem, aí vem um sujeito idiota, como a gente fala, e faz uma loucura e te atrapalha, né? Então, eu acho que é o ambiente onde mais existe pecado da ira hoje em dia é no trânsito. Agora, a ira também está na origem das guerras, da violência? Muito provavelmente. Aí é outro tipo de ira, não é uma pessoa que perdeu a cabeça, né? Apesar de que líderes que perdem a cabeça e são mais coléricos podem, ao longo da história, hoje já é mais difícil, porque um líder assim, mandar em tudo, hoje é mais complicado. Mesmo se a gente pensar no Putin, ou seja lá quem for, tem ali um conjunto de pessoas apoiando ele, né? Hoje já é mais difícil, mas a gente pode pensar, inclusive tem parte da ciência política que estuda a personalidade dos presidentes, primeiro-ministro, e vê em que medida a personalidade de líderes é importante em determinadas situações, né? Existe isso. Mas, no caso da guerra ou da violência, eu acho que tem muito a ver com a ira mesmo. Só que é tipo mais coletiva, né? Inclusive do ponto de vista do soldado da infantaria, né? Eu acredito que muita gente que lutou na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tinha muito soldado que ficava de fato, como alguns filmes trabalharam, soldados que viram campos de concentração, né? E que saíam querendo atirar nos soldados alemães que tinham sido presos ali, né? E eu acredito que isso pode ter acontecido mesmo, né? Diante de tamanha violência,
né? Porque a guerra é violenta, mas até dentro da guerra existe noção de limite. E a ira pode ser justificada de alguma forma? Do ponto de vista do entendimento do pecado original, nunca. Entendimento original do pecado, então vão achar que eu estou falando do pecado original do Adão e Eva. Não, nunca. Porque pressupõe justamente a ultrapassagem de qualquer justificativa, né? Por isso que quando a gente ouvia os entrevistados, era importante sempre lembrar, e é importante sempre lembrar, que se você conseguiu tomar o controle de si, você não entrou na ira, né? Se você conseguiu avaliar ali de alguma forma. Portanto, em tese, a princípio, a ira pressupõe que você atravessou todas as fronteiras de justificativa. Todas, né? Porque você, de fato, perdeu a noção de limite da reação justificada que você poderia ter diante de uma situação como aquela. Agora, pensando na vida real, né? Normalmente, quando a gente pensa na vida real, as coisas sempre ficam diferentes. Por exemplo, quando a gente tem opinião sobre certos grupos sociais e você tem relação de afeto com alguém desse grupo, sempre fica diferente, certo? A vida real, eu estou chamando isso. Então, pensando na vida real, eu fico imaginando, por exemplo, se você vê uma menina de 14, 15 anos que sofre uma violência sexual, é estuprada, certo? E aí, numa situação, num país hipotético, aí ela faz o aborto, e aí ela é condenada à prisão, X anos, e aí os pais dessa menina sabem que o sujeito que cometeu esse ato foi condenado à prisão X-3. Eu imagino que esses pais poderiam ter justificativa para ficar irados, certo? Esse tipo de situação concreta, onde você vê um absurdo acontecendo na sua frente, ou alguém que dá um tiro na cabeça de uma outra pessoa na tua frente, sabe? Ou seja, que tira algo que lhe é muito caro, você pode apresentar como justificativa o ato de ira, apesar que do ponto de vista do pecado, não. Agora, um remédio para a ira pode ser o perdão, mas para perdoar você não pode ser orgulhoso, que é outro pecado, não é? Olha, Andresa, essa questão do perdão, ela é bem... Tem uma psicologia moral bem sofisticada mesmo nessa ideia do perdão, porque eu, para sentir o efeito de ser perdoado, eu devo saber que eu não mereço. Não mereço perdão. Porque se eu achar que eu mereço, na realidade eu estou em busca de justiça. Aquele que é perdoado, é por isso que em filosofia moral a gente diz o perdão está além da justiça. A justiça é meio que empatar, mais ou menos, né? De alguma forma. O perdão não. O perdão é algo que é oferecido a alguém que não merece, certo? Mas para essa pessoa se sentir perdoada, ela tem que saber que não merece. Senão, não funciona. Como transformação moral, entendeu? É por isso que receber o perdão está muito vinculado à ideia de você sentir culpa pelo que você fez. E se você é uma pessoa orgulhosa, você nunca vai reconhecer que você não merece o perdão. O filme Um Dia de Fúria mostra William Foster, um homem super estressado que começa a perder a cabeça em situações do dia a dia. You think I'm a thief? No. See, I'm not the thief. I'm not the one charging 85 cents for a stinking soda! You're the thief! Just standing up for my rights as a consumer. I'm rolling back prices to 1965. What do you think of that? Donuts. Package of 6, how much? $1.12. Oh! Too much.
Aspirin. Price? $3.40. Oh, please. AA batteries, package of 4. $4.29. Nice try. Well, I think this whole shelf looks suspect. One soda. 12 ounces. 50 cents. Sold. It's been a pleasure frequenting your establishment. Essa cena é ideal para mostrar a ira, né? E o personagem é muito interessante porque no final, né, ele tem um problema com a ex-mulher, que a mulher não deixa ele chegar perto, e tem um filho, ele perde o emprego, se eu não me engano, logo no começo da história. E assim, e no final, quando a polícia já está atrás dele e tal, né? Tem cenas de trânsito, rua que está fechada, estão fazendo obra, ele não pode passar. Ele para e fala assim, quer dizer que eu sou the bad guy? Eu sou o cara ruim da história? Como assim? Ele acha, como nessa cena aí, ele acha que o sujeito é um aproveitador, que está cobrando tudo muito caro e que existe uma noção de preço justo, né? E o cara está cobrando acima desse preço. Mas o fato é que se ele brigasse, né, com o sujeito, mas isso está muito caro, vou comprar em outro lugar, ele não teria entrado na ira. Mas é muito claro, a cena é didática. Olha o que ele faz. Ele quebra a loja inteira, quase toda. Ou seja, ele atravessou o limite da justificativa de achar que o preço é caro. Mas a verdade é que esse filme também é muito bom porque ele trabalha cenas que são limítrofes. Muitos de nós no dia a dia passamos por situações como ele passa no filme que dá vontade de fazer exatamente o que ele faz. Mas como você não é um personagem de cinema e você tem que tocar uma vida real, então você tem que fazer cálculos morais na cabeça e controlar a sua ira. Porque o pecado sempre destrói você em algum momento. Os haters da internet cometem o pecado da ira? Eu acho que com certeza cometem todo dia. Inclusive uma vez eu vi uma matéria em algum jornal de TV em que era entrevista com haters, esses haters que tem aí, e alguns deles falavam que esse era o sentido da vida deles. Imagina, uma pessoa que diz que o sentido da vida é ficar odiando alguém na internet. Esse sujeito provavelmente é um invejoso, é um ressentido, é alguém que de fato não tem vida. É o caso típico de uma raiva que você sente que não é nem um pouco justificada. Inclusive porque o hater, ele é tão hater a priori, que se você observar, por exemplo, você lê um artigo de jornal ou algum vídeo de alguém que falou alguma coisa, algum comentário, algum jornal de TV e tal, e você olhar os comentários, a pessoa falou A e o sujeito começa a xingar essa pessoa acusando de ter falado menos A. Isso acontece todo dia. É de uma estupidez atroz. Não é só ira, é estupidez também. Raiva a priori, sem nenhum motivo, nenhuma justificativa, é ira. Só falta mais um pecado para fechar nossa lista: a inveja. Até já. Voltamos a conversar sobre os 7 pecados capitais. E o último da nossa lista é a inveja. Quando ela aparece, Pondé? Eu acho que... É claro, ela pode aparecer quando alguém tem mais dinheiro do que você, alguém é mais feliz do que você. Tá? É uma inveja que às vezes pode não parecer muito, mas é uma das coisas mais difíceis você conviver com alguém que é feliz, né? Porque é como se ela estivesse jogando na cara o tempo inteiro. Eu não sou
Onde que ela achou tanta razão para ser feliz na vida assim, né? Dinheiro pode gerar inveja, né? Mas basta você topar ou ter que conviver com alguém que demonstra um conjunto de virtudes melhor do que você e com mais clareza, você pode acabar sentindo inveja. Agora, você já citou de cara aí duas coisas diferentes, né, relacionadas à inveja. Então, uma é aquela grana, né, um bem material, queria ter grana para comprar isso. E a outra é da pessoa, eu tenho inveja daquela pessoa. Essa é pior. Então, essa é pior? Essa é pior. Porque a grana, em tese, você pode vir a ganhar aquela grana, né? E a grana está envolvendo algum tipo de objeto que você queria adquirir e você não tem. Agora, inveja de uma pessoa porque ela é mais feliz, porque ela é mais generosa, porque ela é mais bonita, porque ela é mais inteligente. Aí, de fato, a pessoa deve ficar com vontade de matar aquela pessoa. Imagina alguém que é mais bonita, mais inteligente, mais generosa e mais simpática. O que sobrou para você? Né? Como se ela tivesse reunido todos os recursos positivos à mão. Então, tem pessoas que, de repente, pode gerar inveja numa outra pessoa pelo simples fato que ela respira, que ela está existindo ali do lado. Aí é bem pior. Que tal essa frase aqui de Oscar Wilde? Qualquer um pode simpatizar com o sofrimento de um amigo, mas simpatizar com seu sucesso requer uma natureza muito boa. É a mesma ideia que o Nelson Rodrigues vai ter no século seguinte, no século passado, né? É muito mais fácil você ser amigo de alguém, ou demonstrar amizade, ou simpatizar, como na citação do Oscar Wilde que você fez, com alguém que está sofrendo, que tem uma situação difícil, ou que tem menos sucesso do que você, ou menos dinheiro, sei lá, menos do que você quiser, de coisa boa, do que você conseguir simpatizar ou ser amigo de alguém que está melhor do que você e é melhor do que você. Muito mais difícil. Por isso que, para o Nelson, para você ter certeza que alguém é seu amigo, essa pessoa tinha que continuar sendo seu amigo quando você estivesse muito bem. É justamente da inveja que essa frase está falando, né? Porque quando a pessoa está mal, ela não desperta inveja em você. Mas quando ela está muito bem e melhor do que você, é difícil você, de fato, sentir amizade por ela. Hora das pessoas que nos acompanham participar aqui da nossa conversa. O João 1922. Existe pecado maior do que não acreditar em pecado? Não. Inclusive, esse pecado de não acreditar em pecado não está nem elencado em nenhuma das listas existentes ao longo do cristianismo do que é pecado. Não, isso não é um pecado. Isso pode ser simplesmente porque você não é religioso. Agora, você achar que é uma grande coisa não acreditar em pecado, um grande ato, é porque provavelmente você não está bem não sendo religioso. Se eu não acredito em pecado, continue não acreditando. Eu, por exemplo, não acredito em pecado no sentido religioso, né? Apesar que eu acho que são conceitos extremamente importantes para quem pensa no comportamento humano. Acho que não é nenhum grande pecado não acreditar em pecado. Marcelo Eloeira, o que é pecado quando não sabemos onde termina o bem e começa o mal? Olha, de novo, voltando para o conceito de pecado e o tratamento final que ele recebe no São Tomás, depois de quase 1000 anos de reflexão sobre o negócio, né? Aí não há propriamente uma discussão sobre o limite do bem e do mal, porque está claramente posto que o orgulho é sempre mal. Está claramente posto que a inveja é sempre mal. Está claramente posto que a luxúria é sempre mal, entendeu? Então não tem um debate sobre limite de bem e mal. O pecado é sempre mal. Agora, se eu entendo que pecado está errado e de fato eu me movo num ambiente relativista, onde não é claro a diferença entre bem e mal, e eu entendo que pecado é mal, aí pode aparecer esse problema. Até onde eu posso ser uma pessoa
que gosto de ter prazer sexual e quando começa a luxúria? Alguém pode achar que é difícil achar o limite. Do ponto de vista do conceito de luxúria, é quando você vira objeto, quando você pensa nisso o tempo inteiro e quando você nunca está satisfeito com o que tem. Essa aparece na gula, aparece na inveja, aparece na luxúria, em praticamente todos os pecados. Quando aquilo que você tem não lhe satisfaz. Participe da nossa conversa, envie sua pergunta ou comentário para as redes sociais da TV Cultura usando a hashtag Linhas Cruzadas. Onde a necessidade de escancarar a vida nas redes sociais alimenta a inveja, mesmo sabendo que aquela vida que está ali é irreal? Olha, eu acho que tem grupos de pessoas que vivem tão coladas nas redes sociais que é capaz que mesmo ela imaginando que aquilo pode ser falso, que ela ainda assim tem a inveja da pessoa que supostamente tem aquela vida de ouro. Porque mesmo que aquela pessoa esteja passando uma imagem fake da vida dela, a pessoa que sente inveja dela sabe que existem muitas pessoas que de fato têm uma vida daquele jeito, certo? Então, aquilo que está sendo representado é quase como se aquela pessoa que posta uma falsa vida maravilhosa significasse uma espécie de atriz, né? Que gera no seguidor que morre de inveja o sentimento que ela teria diante de alguém que de fato tem uma vida daquela. E lembra ela o tempo inteiro, né, que existem pessoas que têm aquela vida, talvez a mentirosa não tenha, mas ela não tem. Mas eu acho que tem muita gente que gosta de sentir inveja, assim como tem gente que gosta de odiar. As redes sociais, uma parte dela é um super calabouço, né? Não é nem esgoto, é calabouço, onde fica gente presa lá dentro. Parece o inferno de Dante. Existe bom uso da inveja? Inveja boa? Eu lembro de uma época, se não me engano, no começo do século XXI, tinha até um povo dando curso, né, o bom uso dos pecados, não sei o quê. Eu já achava na época uma coisa meio picareta, né? Que a inveja boa seria aquela inveja que daria a você estímulo para você conseguir o que o outro tem, né? Mas o que é característico de muitos pecados é justamente aquilo que eu falava há pouco, que você nunca está satisfeito. Então, a ideia de que então fulano tem alguma coisa que eu não tenho, mas eu posso me esforçar para ter, muito provavelmente, se eu sou uma natureza invejosa, quando eu tiver aquilo, aí eu vou criar outra coisa que outro fulano tem e eu não tenho. Então, a ideia de que é possível a gente sentir uma inveja positiva, que eu lembro de cabeça, eu lembro mais ou menos da virada do século XX para o XXI, quando essa história começou a circular, portanto, cerca de 20 e poucos anos atrás, eu tenho a impressão que é uma espécie de nascimento do coach, sabe? Olha, tem uma inveja positiva que você pode ter. Cultive uma certa inveja, porque isso vai estimular você a crescer. Quando eu tenho a impressão que, na realidade, um crescimento significativo na vida, seja lá no que você faz, está mais ligado a você simplesmente fazer, está mais ligado à generosidade do que à avareza ou inveja, me parece. Vamos ver uma cena da série Two and a Half Men, em que Alan Harper sente inveja da vida de seu irmão Charlie. I still don't understand why you wanted to come shopping with me. Told you. I gotta pick up something. You could have just put it on the list. Hey, maybe I just want to hang out with my brother. Really? Oh, well, that's a very nice thing. Get away. Of course. Excuse me. You know where the chewable vitamins are? Oh, I think they're... Oh my God, you're him. I'm sorry? You're Charlie Waffles, right? You caught me. My daughter just loves your songs. Oh, gee. You don't know how that fills my heart. There's about to be a vomit spill on aisle 3. How old is your little girl? 5. No way. Did you have her when you were 12? Oh, you're sweet. I know. Hey, she's not gonna believe I met you. Can I take a picture of you? Better still, let's take one together. Excuse me, sir.
Would you take our picture? Sir? Oh, yeah, sure. Say waffles. Waffles! Thanks, pal. Thank you. Don't let your husband see that. He might get the wrong idea about Charlie Waffles. Oh, there is no husband. No kidding. Jody is gonna love this. I'm gonna save it for her birthday. Her birthday's coming up? This weekend, she'll be 6. Oh, what a magical age. Tell you what, how would Jody like a free Charlie Waffles birthday concert? You would do that? Who loves kids? Charlie Waffles. Right. Call me. Look, it's got a waffle on it. How adorable. Told you I had to pick something up. Que eu tinha que pegar uma coisa. É um canalha total esse cara. Canalha honesto, né? Do tipo do Nelson. Ele. Bom, essa série, na realidade, a grande graça da série era justamente brincar com a inveja do Alan, né? Porque é em todos os níveis, né? E o Charlie, ele joga na cara do Alan o tempo inteiro o quão o Alan é. O coitado mora na casa dele, tem um trabalho assim que ganha muito pouco, foi posto para fora de casa pela mulher, né? Tem um filho que é completamente fora do ar, né? Não tem sorte com as mulheres e é todo certinho. Esse é um ponto importante da série, ele é todo certinho, né? Tanto que tem um episódio famoso em que o Alan está dando conselhos para o filho, né, que está crescendo, menino e tal, dizendo que uma relação boa, né, que ele tinha que procurar ter com as mulheres era, como é que é? Uma relação boa depende de compreensão, diálogo. Aí o Charlie Harper passa na cena, vira e fala: Viagra e diamantes. Típico do Charlie Harper. Né? E o outro sujeito, ele tem inveja do Charlie Harper em todos os níveis. Por isso que a série é engraçada e acabou quando acabou o Charlie Harper. Pondé, se houvesse uma nova edição dos Pecados na era da tecnologia, novos entrariam na lista? Eu nunca pensei em relação à tecnologia enquanto tal, mas talvez um dos pecados em relação à tecnologia que eu acho que podia aparecer, é claro que a gente está brincando aqui, seria fetichizar a tecnologia, achar aquela coisa mais fundamental, confundir nascimento de crianças com nova geração de smartphone, sabe? Isso que eu estou chamando de fetichização. Agora, eu acho que talvez na nossa época um pecado novo poderia ser agregado, mentir, porque nunca se mentiu tanto como na nossa época, o tempo todo. Está todo mundo vendendo alguma coisa. No mínimo a si mesmo, seu estilo de vida, pensando sempre no futuro, no que você pode ganhar. Então, eu acho que se esses caras vivessem hoje, eles provavelmente iam incluir mentira como 8º pecado capital. Como que ainda não entrou na lista? Vamos ver, né? De repente, daqui 1000 anos. Levou 1000 anos para eles fazerem essa. Nossa conversa sobre pecados termina aqui. Foram 2 programas sobre os 7 pecados capitais que estão nas nossas redes sociais. Até a próxima.